Ezequiel capítulo 47, versos 6 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Algumas bíblias estão sanitizadas, saradas, curadas. E será que toda criatura vivente que passar, por onde quer que entrarem esses rios, viverá, terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe no mar grande. Em multidão excessiva haverá muitos peixes neste rio. Isto aqui é uma visão que Deus mostrou para Ezequiel. Visão mostrando algo físico para ensinar algo no mundo espiritual. E nós vemos que Ezequiel, nesta visão, ele vê um grande rio. Um rio que ao seu redor, à sua margem, tinha árvores, abundância de árvores de um e de outro lado. Em primeiro lugar, vamos entender o que é este rio. Não está falando do rio Amazonas, do rio Negro, do rio Solimões. Está falando de um rio espiritual. Algo espiritual. Vamos entender isto examinando a palavra de Deus em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 13 e 14. João capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A mulher samaritana, ela estava valorizando a água do poço de Jacó. Jesus olhou para ela e disse: esta água aí vocês bebem e voltam a ter sede. Eu tenho uma água viva. Eu tenho uma água que tem o poder de saciar a tua sede até a eternidade. Quem beber da água que eu lhe der, vai se formar dentro dele uma fonte, e esta fonte jorrará para a vida eterna. Esta fonte dará a vida eterna. Todo rio, ele nasce de uma fonte. Nenhum rio nasce, meus irmãos, se não tiver uma fonte. O rio Amazonas nasce em uma fonte lá no Peru. Outros rios nascem de uma fonte. E esta fonte, ela brota jorrando esta água. Jesus falou: a água que eu lhe der vai se formar uma fonte dentro de você. Jesus estava falando que ele mesmo era a fonte. Ele era a fonte que iria produzir esta água viva, a sua palavra. Aleluia. Tanto é que ele fala em um rio de água viva aqui em João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 37 e 38, João 7, versículo 37 e 38, ele fala desta seguinte maneira:
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Novamente ele oferecendo água, mas não era água física, era água espiritual, a sua palavra, a água que sacia a sede da alma, a sede do espírito, aleluia. A água física, ela sacia a sede da tua carne, mas a água espiritual que Jesus oferece, sacia a sede da alma, a sede do espírito. E ele continua dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele oferece uma fonte, mas esta fonte agora, ela se transforma em um rio, aleluia. Um rio de água viva, um rio que dá vida, um rio que produz vida. Que rio é este? Este rio é a sua palavra. Glorificado é o nome do Senhor. E onde começa esse rio? No próprio Deus, no próprio Jesus. Apocalipse 22, verso 1 mostra aonde começa este rio. Apocalipse 22, verso 1 nos mostra onde começa este rio. E mostrou-me o rio puro da água da vida, aleluia, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A água viva, o rio de água viva, a verdadeira palavra de Deus, a água que sacia a sede, vem da onde? Vem do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Esta é a palavra que procede do próprio Deus. Esta é a palavra, meu irmão e minha irmã, que vem do céu, aleluia, para saciar a sede dos sedentos, aqueles que estão com sede de aprender a palavra, de entender a palavra. O Senhor está dizendo o quê? Eu vou colocar dentro de você uma fonte, e esta fonte vai se transformar em um rio, aleluia. E esse rio, meu irmão, minha irmã, vai jorrar. O Senhor está colocando esta fonte dentro de mim, esta fonte dentro de você, o ensinamento da verdadeira palavra. E esta fonte se transforma em um rio. A tua boca, meu irmão, minha irmã, quando você abrir para falar desta palavra, a tua boca, quando você abrir para ensinar esta palavra, a tua boca está se transformando na fonte que está jorrando água viva, que está jorrando a palavra de Deus, que procede do alto, que procede do céu, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Este é o rio que Ezequiel viu. A palavra de Deus que jorra do trono de Deus. A palavra de Deus que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. A palavra é o rio que procede do trono de Deus, é o próprio Deus. Quanto mais você ouve a palavra e guarda a palavra, mais, aleluia, você está se enchendo de Deus. Esta fonte vai jorrar mais e mais água, esta fonte vai fluir, esta água viva através da tua vida. Glorificado é o nome do Senhor. Então já aprendemos que o rio é a palavra, é o próprio Deus. Mas também em Ezequiel 47, no versículo 7, fala que do lado do rio, em uma margem e outra margem, havia uma grande abundância de árvores. Havia árvores de um lado e do outro lado. Só que o Senhor não está falando de árvores físicas, aqui é espiritual. Mas se você olhar, quando alguém vai desmatar para plantar alguma coisa perto do rio, tem que deixar uma certa distância do rio, ali da beira do rio, de árvores. Isto é uma lei ambiental, para que o rio não venha começar a assorear, ou seja, esmoronar, e ali venha prejudicar o rio. Só que o Senhor não está falando desta árvore física, está falando de árvore espiritual. E essas árvores espirituais, quem são? São os pastores que
que estão na beira do rio, se alimentando e recebendo desta água. São os homens e mulheres de Deus. Você que está na beira do rio, que nasceu da semente de Deus, da palavra de Deus, se tornando uma árvore. Se tornando uma árvore. Jesus, ele disse que ele é a videira verdadeira, que ele é uma árvore. Jesus se comparou a uma vide que produz uva, que produz vinho. Jesus se compara à videira que produz o vinho verdadeiro. O que é o vinho? É a palavra de Deus. O que sai de Jesus, o fruto que sai de Jesus, que se transforma em vinho, é a palavra de Deus. João 15:1 diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, o meu pai é o dono da lavoura, mas eu sou a árvore verdadeira. Jesus se compara a uma árvore, e se eu nasci da semente de Jesus, eu também sou uma árvore. Se você nasceu da semente desta árvore que é Jesus, você também é uma árvore. E esta árvore, ela está recebendo as suas raízes, estão à beira do ribeiro, ou seja, as raízes desta árvore estão ali na beira do ribeiro, recebendo a água que vem do ribeiro, para alimentar toda esta árvore, para produzir frutos. Nós estamos à beira do ribeiro, ou seja, recebendo da água viva da palavra de Deus, para alimentar esta árvore que sou eu, que é você. Uma árvore sem água, ela morre. Uma árvore sem água, ela seca. Então esta água que nos alimenta é a palavra de Deus, para manter as folhas verdes e para produzirmos frutos da presença do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 31, a seguir: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, semente que o homem pegando nele semeou no seu campo. Qual é o campo de Jesus? A sua igreja, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Não importa o tamanho da semente, se está no campo de Deus, vai crescer, vai se tornar uma árvore. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Se está à beira do rio de água viva, vai se tornar uma árvore. Mas crescendo, é a maior das plantas, e torna-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Está dizendo que nós nascemos de uma semente no campo do Senhor e nos tornamos uma grande árvore. E as aves do céu que vêm pousar nela, a ave do céu que está pousando nesta árvore que sou eu, é a pomba, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esta é a ave do céu que tem que pousar nesta árvore que sou eu, que é você, que somos nós. A mesma ave que pousou sobre Jesus. Em Mateus 3,16: e saindo ele das águas, eis que veio uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e desceu sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Aleluia. Tornamos uma árvore, nascido do quê? Da semente, da palavra de Deus, e na beira do rio, aleluia, que é a palavra de Deus que jorra, nós vamos estar nos alimentando desta palavra e produzindo frutos. Isaías capítulo 44, verso 23. Isaías capítulo 44, verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: cantai alegremente vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai vós, ó as partes mais baixas da terra. Vós montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Cantai alegremente vós, bosques e árvores.
Se você tem um pé de mangueira na tua casa, você nunca viu aquele pé de mangueira cantar, nem o pé de abacate, nem o pé de acerola, mas eles produzem frutos, sim ou não? Aleluia. Está falando aqui quem canta, não somos nós. Salmo 150 verso 6, louvai ao Senhor tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem vida, não está falando simplesmente do fôlego, meus irmãos, de viver, mas o fôlego de vida, que dá vida eterna, é o Espírito de Deus dentro de nós, nos transformando e nos fazendo adoradores. Então a árvore que canta, a árvore que louva sou eu, é você, adoradores do céu. Árvores que cantam, que louvam e glorificam ao Senhor. E não para por aí. Isaías 55, verso 12. Isaías 55, verso 12. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cântico diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Todas as árvores, já pensou as árvores batendo palmas? Jesus não está falando físico, irmão, Jesus está falando espiritualmente. Salmo 47, olha aí, ó. Salmo 47, o que diz a palavra de Deus, verso 1: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. As árvores que batem palmas são quem? Aqueles que nasceram da semente da videira verdadeira, que é Cristo. Aqueles que nasceram de Cristo, da semente de Cristo, que é a palavra do Senhor. Para bater palmas, para louvar, para glorificar e engrandecer o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos para sempre. Glorificado é o nome do Senhor. Não para por aí, irmãos. Isaías 61, Isaías 61, verso 3, a última parte. Diz assim: a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. O que está dizendo? Deus vai nos chamar de árvore de justiça. Você já viu uma árvore que produz justiça? Nós produzimos justiça pela palavra dEle. Árvores de justiça, plantações do Senhor. Nós fomos plantados, semeados, aleluia, pela semente do Senhor, e estamos sendo regados pela água viva. Glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 5:7, ele mostra claramente quem são estas árvores. A vinha do Senhor. Isaías 5:7 diz assim: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Aleluia. Está dizendo que Israel e Judá, povo de Deus, povo escolhido, povo eleito, a vinha do Senhor, a planta das suas delícias, que Ele tem prazer é quem? O seu povo, aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que estão recebendo a semente de Deus, a palavra de Deus, estão se tornando árvore de vida. Árvore de vida, apóstolo? Sim. Provérbios 11, verso 30. Provérbios 11, verso 30. Glorificado é o nome do Senhor. O fruto do justo é árvore de vida, e aquele que ganha alma e sábio é. Qual é o fruto que eu produzo? Vida, através da palavra. Eu me torno árvore de vida, produzindo a vida de Cristo, aleluia, que há em Cristo, nas pessoas, através do fruto que sai de mim, da palavra que sai da minha boca, do ensinamento que sai da minha boca. O fruto do justo, as árvores de justiça do Senhor, a plantação de justiça do Senhor, são árvores de vida. Para quê? Para você pregar esta palavra, para você ensinar esta palavra, para você andar nesta palavra e produzir a vida de Cristo nas pessoas, para que elas sejam renascidas pela semente de Deus, que é a palavra de Deus.
Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, meu amado irmão, minha amada irmã, no Salmo 1, verso 3. Salmo 1, verso 3 diz assim, a palavra do Senhor: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem é esse? O que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é esse? Que são árvores plantadas à beira do ribeiro, são aqueles que deixaram de ouvir o falso ensinamento, a falsa palavra, as falsas doutrinas, para aprender a palavra da verdade, a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento do Senhor, e andar nesses ensinamentos. Não, eu não ouço mais o conselho do ímpio, eu não ouço mais a falsa palavra, o falso evangelho, eu não me detenho mais no caminho dos pecadores, nem me assento na roda dos escarnecedores, aqueles que não glorificam o nome do Senhor. Antes o meu prazer agora está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, e na sua palavra eu vou meditar de dia e de noite. O que é isto? Eu vou aprender desta palavra, porque eu quero ser árvore plantada à beira do ribeiro. Eu quero ser uma árvore de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 8 de Ezequiel 47. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se sanitizadas, saudáveis, pura. A água do mar não é potável. Você não pode beber a água do mar. Pode? Se você beber a água do mar, você vai morrer. Mas está dizendo que este rio, que procede do trono de Deus, que é o rio de água viva, ele vai jorrar em direção ao mar, porque o mar precisa ser sarado. O mar precisa ser curado, mas não está falando do mar Mediterrâneo, do Mar Negro, não está falando do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, não está falando desse mar físico, está falando do mar espiritual. Que mar espiritual é este, apóstolo? O mar espiritual, irmãos, é aquele que recebe todos os tipos de água, igual o mar físico. O mar físico recebe todos os tipos de água: água do Rio Negro, do Rio Tapajós, água do Rio Amazonas, água do Rio Paraguai, do Rio Tietê, e de todos os rios vêm e desembocam no mar. O que é isto? O mar espiritual é o mundo governado pelas trevas, aonde estão misturados todos os tipos de doutrinas e ensinamentos, e não ensina a verdadeira palavra de Deus. Este é o mar espiritual, a mistura de doutrinas. Quantas verdades existem? Alguém pode me dizer? Quantas verdades existem? Uma. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, mas tem mais de 34 mil denominações, e cada uma afirmando que tem a sua própria verdade. Um pastor discordou daqui, abriu a igreja ali, montou sua verdade, outro abriu lá e montou sua verdade, assim foi. 34 mil, quase 35 mil denominações, cada um afirmando que a sua igreja tem a verdade. Mas a verdade está aqui, ó. A palavra de Deus, quando é ensinada, sem tirar e sem acrescentar. Aqui está a verdade, a palavra de Deus. Então o mar é o mundo religioso governado por Satanás. Eu vou provar para você quem está dentro do mar espiritual. Eu vou provar aqui dentro da Bíblia, sem tirar e sem acrescentar. Vou provar para você quem está dentro deste mar espiritual, que é o mundo religioso governado por Satanás, que é o mundo religioso governado pelas trevas. Abra a tua Bíblia, se você tem a NVI, tá? Salmo de número 74, verso de número
Isaías 27, verso 1 diz assim, a palavra do nosso Deus. Naquele dia, que dia? O dia do juízo, o dia do fim. Nos últimos tempos, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, que mora no mar, né? O Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Que está onde? No mar. Que espada é esta? Grande e poderosa. Efésios 6,17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, o Senhor vai esmagar o que? A cabeça do Leviatã, da serpente tortuosa, do dragão, que está onde? No mar, que vive no mar. Então quem comanda o mar? A mistura de religiões, de doutrinas. Eu sou certo, não, eu sou certo, não, eu sou certo, e cada pastor quer ser o certo. Não é Deus, porque Deus não é Deus de divisão. A divisão começou aonde? Em Babel, que depois se torna Babilônia. Babilônia vem de Babel. Ali começa a confusão. Começa a confusão de línguas. Ali porque o homem queria chegar a Deus da maneira incorreta. Ninguém chega a Deus construindo um edifício ou um foguete. Só se chega a Deus através da verdadeira palavra de Deus, aleluia. Somente assim. Um dos astronautas que segundo eles foram na lua, disse, fui no céu e não vi a Deus. Sabe por que ele não viu? Porque o céu que ele foi é físico. Só pode ver a Deus quem está no céu espiritual, quem está buscando ao Senhor, quem está na presença do Senhor, e aquele que será transformado para a eternidade, este vai ver a Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Verso 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Aqui ele está vendo o quê? Um dragão. Esse dragão está onde? No céu. Esse dragão, ele se filtrou onde? Dentro das igrejas, céu, mundo espiritual. Aonde está o sol, aquele que dá a luz, o verdadeiro pastor. A lua, aquele que recebe a luz dos pastores e refletem. E as estrelas, aqueles que também recebem a luz, estão no céu. Quando você fala de sol, luas e estrelas, nós lembramos de Gênesis 37, verso 9. Jacó, o sol, sua esposa, a lua, seus filhos, as estrelas. Estava se referindo ao quê? Ao povo de Deus, como aqueles que habitavam no céu, no mundo espiritual. Esse dragão estava onde? No céu. E ele tinha uma cauda muito grande. Já pensou que cauda grande? Para derrubar a terça parte das estrelas. Mas não está falando de estrela física, é estrela espiritual. Vamos ver o que é a cauda. Está falando que esse dragão tinha uma cauda. O dragão sai do mar, vai para o céu. Está ali, no mundo religioso, para enganar e para derrubar as estrelas. Os crentes que estavam brilhando no céu, pelo falso ensinamento, pela falsa palavra, pela falsa doutrina, são enganados e caem do céu para a terra. Vamos ver quem é a cauda. Isaías 9, verso 15. Isaías capítulo 9, verso 15, mostra quem é a cauda. Diz assim: o ancião
E o homem de respeito é a cabeça. Aquele que prega a verdade são como a cabeça para governar o corpo de Cristo, para ensinar o corpo de Cristo. Agora olha o que diz. E o profeta que ensina falsidade, que ensina mentira, é a cauda. Isaías 9:15. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, são aqueles que têm o entendimento para ensinar, mas o profeta que ensina mentira, falsidade, é a cauda. Qual que é a cauda que está derrubando as estrelas do céu? Os falsos pregadores, os falsos pastores, os falsos profetas que não estão ensinando a verdadeira palavra de Deus, estão fazendo as estrelas caírem do céu, ou seja, as pessoas saírem da presença de Deus e caírem para a terra, se tornarem carnais e não espirituais. É a palavra de Deus que está dizendo, meu irmão. É a palavra de Deus que está dizendo, minha irmã. E ainda diz mais, Daniel, ele tem uma visão tremenda. Daniel, ele tem uma visão tremenda. Daniel capítulo 7, do versículo 3 ao 7, diz assim a palavra de Deus. Daniel capítulo 7, do versículo 3 ao 7. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar, saíam do mar. 4 animais. Olha só. O primeiro era como leão. Leão mora no mar? Leão mora onde? Na África. Sim ou não? Aonde tem o local certo, mas não é no mar, mas fala que ele viu 4 animais, grandes e ferozes, subindo do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Parecia leão, tinha asas, ou seja, tinha autoridade no mundo espiritual. Mas, de repente, ele foi arrancado, foi colocado de pé como um homem, e tinha um coração de homem, um coração falho, porque o coração é falho. Vamos lá, continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Olha aí quem saiu do mar, um urso, e foi levantado, e semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, dentre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Um urso que entre os seus dentes trazia o que? Costelas. Isto quer dizer o que? Destruição de vidas. É como se algo tivesse, quando você come, que você tem que passar o fio dental para tirar aquele resíduo. Entre os dentes dele tinha costelas, resto de seres humanos, certo? E ele devorava com a sua boca. O que é isto? Com a palavra de engano que saía da sua boca. Depois disso, verso 6, eu continuei olhando, eis aqui outro semelhante ao leopardo. Tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, lhe foi-lhe dado domínio. Esse aqui, ele além dele ter poder no mundo espiritual, tinha 4 cabeças, ou seja, tinha 4 líderes junto com eles, certo? Diz mais, depois disto eu continuei olhando nas visões de noite, eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, ao qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, tinha 10 chifres. Nós já vamos ver quem é. Devorar com a boca, a palavra que sai da boca desses falsos profetas. Eles são considerados como animais que saíram do mar. Versículo 17 diz, Daniel 7:17. Estes grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Rei é aquele que governa sobre o povo. Só que aqui está falando do mundo espiritual. Rei que governa sobre a igreja. Líderes que governam sobre a igreja. Quem são eles? Bora ver?
Apocalipse 13, abre aí. Apocalipse 13. Olha aqui como a Bíblia se completa. A mesma visão que Daniel teve, olha aqui, Deus mostra para João. E eu pus-me de pé sobre a areia do mar. Aonde? Na beira do mar. E aqueles 4 animais saíram de onde? Do mar. Do mundo religioso governado por Satanás, porque quem habita lá é Leviatã, é a serpente tortuosa, sinuosa, que enganou Adão e Eva, e continua enganando as pessoas até hoje. Diz assim: e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Lembra do animal feroz, o último que se levantou? Tinha 10 chifres, certo? A besta que sai do mar, um líder religioso, junto com ele 7 líderes, com 10 chifres, pessoas que têm autoridade, juntamente com eles, mais 10 pessoas de autoridade juntamente com eles. Agora, olha com quem se parecia. Verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Lembra lá de Daniel? E os seus pés como de urso, olha aí. E a sua boca de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Então este animal, a besta, o 4º animal que sobe, eles recebem o poder do quê? Dos outros animais, de outros pastores, de outros reis. Como leopardo, como tigre, né? Como leão e como urso. Para o quê? Devorar. Devorar o quê? As ovelhas do Senhor. São aqueles que está lá em Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Lá em Ezequiel 13:5, aonde fala: os profetas são como raposas do deserto. São aqueles que estão destruindo a igreja com as falsas pregações. Você acha que Satanás vai destruir a igreja como? Vai aparecer de rabo e chifre? Não, vai destruir com falsas pregações, com falsos ensinamentos. Ensinamentos, é isto que eles vão fazer. Agora nós vamos ver quem são essas águas. Nós temos que entender quem são estas águas, porque fala que sai das águas, do mar. Vamos entender quem são estas águas. Apocalipse, capítulo 17, verso 1 primeiro. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Dá para alguém sentar em cima da água? Se você sentar em cima da água, você vai afundar, não é assim? Está falando que esta prostituta estava sentada sobre muitas águas, ou seja, ela tinha o trono, ela tinha o comando, ela tinha ali a direção sobre essas muitas águas. Está falando do quê? Prostituta é diferente de esposa. Esposa é aquela que é fiel ao marido. Esposa é aquela que recebe só a semente do seu marido. Quando está falando de mulher, de prostituta, está falando de pastores, aqueles que recebem a semente de vários homens. A prostituta recebe semente de vários homens. Ela não oferece fidelidade, ela oferece prazeres somente. As igrejas do século 21, na grande maioria, não são todas, mas muitas estão oferecendo o quê? Prazeres para as pessoas. Vem buscar isto, vem buscar aquilo outro, entregando indulgências, entregando, meus irmãos, objeto dentro das igrejas, fazendo do culto um culto de idolatria. Estão prostituindo o evangelho do Senhor, prostituindo a palavra do Senhor, os falsos ensinamentos. A prostituta sentada sobre muitas águas são os pastores que estão comandando o quê? As igrejas, que não recebe a semente pura de Deus, mas está prostituindo o evangelho com os falsos ensinamentos, com as falsas doutrinas. Versículo de número 15,
Apocalipse 17:15. Olha só quem são. Aleluia. Diz assim: e disse-me, as águas que vistes, o grande mar, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Quem são as águas? Povos, multidões, nações e línguas. Não está falando fisicamente. Nação dita na Bíblia. Quando se fala Israel, Judá, Jerusalém, Monte Sião, está falando do povo de Deus, nação de Deus, povo de Deus. Quando se fala de Babilônia, Egito, Assíria, meus irmãos, filisteus, está falando de nação dos inimigos. Então nação são o quê? As igrejas. As igrejas. Povos e multidões, os membros das igrejas. Línguas, doutrinas e ensinamentos que cada igreja está ensinando. É isto. Essa prostituta está sentada sobre as águas, sobre as igrejas que não estão ensinando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, que estão prostituindo, estão igual o quê? Balaão, ensinando o povo de Deus tropeçar diante de Balaque, o rei inimigo de Deus. Estão ensinando o povo de Deus de uma forma errada. Então, nós acabamos de aprender que o mar é o mundo religioso, aonde todos estão sendo enganados pelas falsas doutrinas, pela prostituta, pelo falso profeta, que é a cauda, que está derrubando as pessoas do céu, as estrelas, fazendo cair da graça. E muitos pensam que estão ouvindo a verdadeira palavra, mas não estão ouvindo a verdadeira palavra de Deus. Voltamos aqui em Ezequiel 47. Aleluia. No versículo 9 diz assim: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá. O que está falando? Que o rio que procede do trono de Deus, a verdadeira palavra de Deus, precisa ir para o mar. Para quê? Para sarar as águas, para que as pessoas que estão lá vivam, para que as pessoas conheçam a verdade. Todos estão bebendo desta água, inclusive eu bebia desta água. A palavra de Deus diz em Apocalipse 18, 2 e 3, que todas as nações da terra beberam do vinho da fornicação da Babilônia. Sabe o que é isto? Todas, não teve uma. Eu bebia também, o falso ensinamento, eu ensinava coisas que não era correta. Hoje eu estou bebendo da água da vida, a água limpa que procede do trono de Deus, para poder ensinar a verdade para vocês. E se nós estamos com esta água pura dentro de nós, um rio que salta pela fonte, que é a nossa boca, para ensinar, nós devemos fazer o quê? Levar esta água para o mar, para aqueles que estão sendo enganados no mar da religiosidade. Nós precisamos levar para que toda criatura que está lá seja sarada, ou seja, receba a salvação e a vida eterna através da verdadeira palavra. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar o rio. Fala que nesse rio vai ter o quê? Peixes. Está falando de tambaqui, de jaraqui, de pirarucu, tucunaré, pintado, surubim? Não, não é isto. Está falando de peixes no mundo espiritual. Abacuque capítulo 1, versículo 14 e 15. Abacuque capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: e por que faria os homens como peixes do mar? Está falando que Deus, Ele faz os homens como peixe do mar, como répteis que não têm os que governem. E a todos levantará com o anzol.
aleluia, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Está falando que os homens são como peixe. Deus vai usar o seu anzol e a sua rede. Vai usar o quê? Pescadores. Se você tem um anzol, você pega de 1 a 1. Se você tem a rede, você pega em quantidade. Depende da maneira que você está pescando. Mas está falando que o Senhor vai levantar o quê? Pescadores, para estarem lançando a rede, ou o anzol, para pescar esses peixes e trazê-lo para a sua presença, para a sua casa. A palavra de Deus diz no livro de Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Jesus olhou para ele e falou: olha, a partir de agora, vocês vão lançar outra rede. A rede que vocês vão lançar é a minha palavra. Vocês vão pescar peixe agora, mas é os peixes que Deus tem feito os homens em forma de peixe, como vimos em Abacuque 1,14, aleluia. Peixes aqui são o que? Os homens, aleluia, que precisam ser pescados por esta palavra, pelo anzol, pela rede do Senhor, que é a sua palavra. Em Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48. Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48 diz assim: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam-no fora. O reino do céu é igual ao quê? Um pescador que vai para o mar e lança a sua rede. Mar, o mundo religioso. Pescador, os pregadores da palavra. Rede, a palavra de Deus. Os peixes que são pegos são o que? Os homens que ouviram a palavra e vieram. Chega na praia, é separado. Os bons são colocados no cesto e os ruins são devolvidos ao mar. Sabe o que é isto? Aqueles que vão dar crédito à palavra de Deus vão estar no cesto de Deus, na casa de Deus, na eternidade. Cesto, a casa do Senhor, a vida eterna. E aqueles que vão dar crédito na palavra do Senhor. Como está escrito em Isaías 53, Senhor, quem deu crédito na nossa pregação? E a quem se manifestou o teu braço? Aqueles que crerem na verdadeira palavra de Deus. Pode ter certeza, eles serão renascidos da palavra de Deus. Então nós vimos aqui nesse trecho de Ezequiel, meus irmãos, várias revelações. O rio que procede do trono de Deus é o que? A palavra limpa, a palavra pura, a palavra verdadeira. Nós vemos que as árvores que estão à beira do rio são quem? Aqueles que nasceram da árvore, da semente da árvore que é Jesus, nasceram da palavra e tornaram uma árvore segundo a espécie de Jesus Cristo. Nós vemos que este rio, ele vai para o deserto. O deserto primeiro é o lugar aonde não tem água. Este rio vai levar a palavra aonde não tem água, aonde, meu amado irmão, minha irmã, não tem a palavra de Deus. Está dizendo aqui, aleluia. E eu quero dizer para vocês algo, presta atenção aqui, irmãos. E esta água vai para o rio, para quê? Sanitizar, sarar o mar, perdão, esse rio vai para o mar para sanitizar. O mar é onde não se pode beber água, ou seja, o mar, aonde você chegar com esta palavra, eu chegar com esta palavra, vai trazer o quê? Saúde, vida, e vai ter abundância de peixes. E os pescadores vão lançar a rede,
os pescadores vão trazer fartura de peixes. O que é isto? Deus está nos transformando hoje em pescadores de homens para pregarmos a palavra. Você tem este rio, você tem esta água, você é uma árvore que produz fruto, você nasceu da semente de Deus, você tem a rede que é a palavra de Deus. Vai lá e lance agora esta rede e vamos trazer os peixes bons para o cesto do Senhor, para a vida eterna. Deu para entender? Estava tudo aqui, só faltava alguém explicar. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra no teu coração. Amém?